Essa aqui não é uma história comum, não é só mais uma luta de boxe, é sim sobre uma campeã mundial brasileira no meio de um evento de vários influenciadores. E eu tava lá, presenciando tudo isso de perto, passei dias do lado dela, ouvindo, filmando e vivenciando tudo. Você vai ver hoje como uma campeã mundial de boxe, como ela pensa, como ela treina, como ela luta. Mas para você entender essa história, você precisa conhecer a guerreira por trás do cinturão. Tornar um climinha gostoso aqui dentro. Os atletas treinando, aqui é o bastidor do FMS. E cara, vai chegando aqui, ó, um atleta atrás do outro, vem gente aí, ó, agora metendo a mala. Esse vídeo é sobre Danila Ramos, que nasceu em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, e assim como muitos, começou o boxe ali na sua juventude, mas tudo isso quando a sua vida virou do avesso. Terminou o relacionamento, perdeu o pai, e no boxe ela encontrou um refúgio. Ela precisava preencher um vazio enorme que só o esporte proporcionou para ela. É um camarim por corner, aqui é o camarim corner vermelho, tem um camarim corner azul que é outro, mas cara, vai ficando super lotado aqui dentro. Pra vocês terem uma ideia, ó, se liga. Vai chegando todos os atletas e aí vai criando esse climinha gostoso. Mas se você já tentou a sua carreira no boxe ou admira esse esporte, sabe que no Brasil aqui ser boxeador é muito difícil. Agora, ser uma mulher no boxe profissional é quase impossível. Então ela acabou fazendo as malas e buscar oportunidades melhores em um país que já é mais conhecido pela tradição no boxe, a Argentina. E foi lá que ela acabou virando um símbolo. De imigrante anônima a uma campeã respeitada. A Danila nasceu para ser boxeadora. Ela foi em 2023, começou a vencer adversárias, chegou a ganhar um título sul-americano e depois em Buenos Aires venceu Brenda Carbarral conquistando o cinturão mundial da WBO. Para você entender o impacto que isso aqui causa, existem apenas 3 campeãs mundiais mulheres. Uma delas, a primeira, Rose Volante, a segunda, Danila Ramos e a terceira agora, Beatriz Ferreira. Se contar homens e mulheres, existem 8 campeões mundiais de boxe e a Danila é uma delas que faz parte desse seleto grupo. Só que tudo isso foi sem patrocínio, treinando numa academia simples, dormindo muito pouco e lutando demais. Ela não era uma favorita da mídia, era uma boxeadora que ninguém esperava até levantar o cinturão mundial. Eu tive a oportunidade de conversar e entrevistar a Danila e ela contou um pouquinho da preparação para essa luta e um pouco da história dela. Acho que vale a pena ouvir na boca dela o que ela passou. Me ligou e perguntou se eu queria participar do evento. Foi acho que uma semana depois que eu já tinha chegado aqui no Brasil, depois de estar morando 11 anos na Argentina. Morando 11 anos na Argentina, e aí eu cheguei de mudança, treinando, não sabia quando eu ia lutar. Aí quando eles me ligaram convidando para me fazer uma apresentação com a Lila Furtado. Aí eu aceitei, falei, legal, né? Tô sem luta, não tenho ainda data de luta. Aí eles pegaram e falaram assim, aí o Popó me liga e falou assim, não, Dani, você é uma campeã mundial, a gente não quer uma apresentação sua, a gente quer uma luta de boxe profissional mesmo, tanto você com uma outra adversária e a Lila com uma outra adversária, para futuramente a gente colocar vocês duas para lutarem, que eu acho que o boxe brasileiro merece vocês duas lutando. Aí eu aceitei. Você mudou primeiro pro Brasil, depois teve... Fazia uma semana que eu tinha chegado. A gente tá falando de uma pessoa muito fora da curva, mas eu quero te contar um momento histórico de tudo isso. A Danila já enfrentou Amanda Serrano. Sim, Amanda Serrano, uma das maiores boxeadoras da história, que tava lá no card principal do Jake Paul contra o Mike Tyson e fez a melhor luta da noite. Amanda é conhecida por ser uma das maiores boxeadoras da história e por normalmente encerrar a luta nos primeiros rounds, por ser uma nocauteadora nata. Só que a Danila lutou com ela e foi até o último round. Só que o mais histórico de tudo isso foi o seguinte: essa foi a primeira luta feminina com 12 rounds de 3 minutos, igual ao masculino. Ela acabou perdendo por pontos, mas naquele dia, ambas quebraram uma barreira de décadas. Agora vamos voltar a falar da luta. A luta que aconteceu, o FMS número 6, em São Paulo. Um ringue no Brasil que atrai os olhos do boxe, talvez o maior evento de boxe do Brasil. Um evento de influenciadores, que acontece aqui em São Paulo e foi no Vibra, um dos principais palcos de shows do Brasil. O que faz uma campeã mundial voltar a lutar num cenário como esse? Um ambiente cercado por youtubers e influencers. O Fight Music Show é um evento
evento que tem o Popó como sócio e o Mamá Brito, que é o dono do evento. Eles acabam nesses momentos de influenciadores trazendo também boxeadores profissionais para juntar o cara de trazer um pouco de profissionalização pro esporte. Muitos criticam esse boxe de influenciadores, mas querendo ou não, eles trazem mídia pro esporte e colocam lutas como do Esquivinho e do Gregório antes, o da Danila também que aconteceu antes, e traz um pouco de holofote aos profissionais do esporte antes que os lutadores lutem. A Danila já conhecia o Popó, que é um dos sócios do evento, e o Popó ligou pra ela pra convidá-la pra luta. Mas melhor do que eu contar pra você isso aqui, porque a gente não deixa o Popó falar, porque a gente conseguiu uma entrevista exclusiva aqui com o Popó. Vamos falar aqui dos dois juntos, vamos ver o que Conta aí a experiência de vocês, dois campeões mundiais lutando FMS. Esse encontro São 5 títulos mundiais aqui, né? 5, né? A gente tem aqui, a gente tem 4 da WBO e 1 da WBA, né? E eu sempre falo dela, assim, você conquistar um título mundial, eu sei o que é, principalmente o primeiro, é muito, não é qualquer um, é muito difícil. A primeira dificuldade que a gente tem é achar a oportunidade para disputar, né? A segunda dificuldade que a gente tem é manter ele, né? A gente não sabe com quem a gente vai lutar. Quando você tem algo bem planejado, tudo, que você é um campeão absoluto, que não tem empresários para manipular com quem você vai lutar, entendeu? Ela não teve essa sorte de ter a primeira defesa opcional, ela teve a primeira defesa obrigatória e logo com uma das campeãs também, entendeu? Mas tem o mérito dela, campeã mundial, não é ex, é campeã mundial. Para mim, sempre quem é uma vez vai ser pro resto da vida. Então, tenho muito carinho por ela, sabe disso. E quando eu soube que ela ia fazer uma apresentação agora, não faz isso não. Ela não vai fazer a apresentação, ela merece fazer uma luta. O Brasil merece ver ela como lutadora e não como apresentadora. De apresentação a gente vai já para academia fazer a apresentação, entendeu? Não, o Brasil precisa conhecer ela de outra forma. E eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder mostrar o meu boxe aqui no Brasil, né? De poder mostrar a força da mulher nesse evento tão grandioso que é o Fight Music Show. Então eu acho que para mim é uma honra e uma emoção de estar aqui com você, porque você sempre foi um espelho, uma inspiração para mim. Obrigado. Eu acho que chegar onde eu cheguei, como você disse, não é fácil, e poder estar compartilhando, ser campeã da mesma organização é uma honra, né? É um feito que somos 3 mulheres na história do Brasil e 9 ao total. Então, chegar onde eu cheguei foi graças também ao que você fez pelo Brasil, porque graças a tudo que você conquistou foi um motivo para mim poder seguir os meus sonhos e ver que não é impossível, porque nada é impossível, tudo depende da gente. E o mais gostoso disso tudo é que a gente, todos os brasileiros que conquistou títulos mundiais, foi de todos os organismos. A gente teve o Eder Joffre, que foi Conselho Mundial e Associação Mundial. Depois a gente teve o Miguel de Oliveira, Conselho Mundial. Depois a gente teve o Popó, Organização Mundial de Boxe. Depois a gente teve Sertão, Federação Internacional de Boxe. Depois a gente teve as meninas também. A gente teve a Dani, campeã mundial. A gente teve o Patrick também, da Organização Mundial de Boxe. A gente teve a Rose Volante também, da Organização Mundial de Boxe. A gente teve também a Beatriz, pela Federação Internacional de Boxe, né? E eu, da Associação Mundial de Boxe também. Então, os 4 organismos e Robson Conceição, do Conselho Mundial. Então, não só os homens e as mulheres, a gente conquistou os 4 títulos dos 4 organismos juntos aí. Todo esse documentário que a gente consegue fazer, entrevistas com o Popó, documentários com uma campeã mundial, são só graças aos patrocinadores desse canal, a Growth Suplementos e a Máximo Boxing. Ambos você encontra tanto suplementos na Growth com ótimo custo-benefício, quanto na Máximo os melhores equipamentos esportivos, luvas, capacetes, mochilas de boxe, tudo para você lutar melhor. Se você curte ou compra em qualquer uma dessas lojas, utilize o cupom FALA, que ajuda muito a recompensar o nosso trabalho. Foi um documentário muito custoso de fazer e eu espero que você consiga recompensar comprando algum item nessas lojas utilizando o meu cupom como parceiro. Voltando pra luta, agora a gente tem que falar aqui dos bastidores. Cara, eu presenciei, eu fiquei nos bastidores com ela, vendo todos os lutadores, e ela, cara, não veio pra brincar.
é uma preparação muito similar, como ela mesma falou, a uma luta para um campeonato mundial. Por mais que seja uma luta que muitos falam que é de entretenimento, eu olhei nos olhos dela e, cara, aquilo ali não era brincadeira. Aquilo ali era boxe de verdade. A preparação de uma luta não muda nada para uma luta de título, porque a importância dessa luta é muito maior do que você imagina. Para muitos atletas, estar em eventos grandes é sinônimo de mais visibilidade, patrocínio, possibilidade de pagar as contas e sobreviver. E eu senti tudo isso na pele. A seriedade, o jeito que ela levava o evento para acontecer. Desde o treino aberto, para gerar pessoas falando sobre a luta dela, até mesmo antes da luta, lá nos bastidores, onde a gente ficou concentrado para acontecer. Normalmente essas lutas acontecem e aí tem todo um treino e um peso antes que a galera faz, um treino livre. E aí a gente tá vendo agora, ó, esse, por exemplo, é Mamá Brito. É um empreendedor por trás da FMS. Ele é o cara que manda em tudo aí, na porra toda. E ele que organiza os eventos. Cara, era uma luta difícil. A gente vai falar um pouco da adversária dela daqui a pouco. Mas eu preciso te contar o porquê o apelido dela, da Danila, é guerreira. Porque a guerreira é muito maior do que a força dela dentro do ringue, mas sim do que aconteceu fora. Esse foi um apelido que a médica dela deu durante o parto da sua filha por ela ter feito quase tudo sozinha. E agora, se você acha difícil ser um atleta porque tem que sacrificar muitas coisas, imagina para atletas mulheres que tem que passar um ano fora por conta de gravidez e depois voltar no alto nível. Mas se fosse isso só, tudo bem, algumas dão muito conta, você pode me citar vários exemplos, mas a guerreira passou por coisas bem mais difíceis. Durante uma época, seu marido foi diagnosticado com câncer. A situação estava tão difícil que a médica já havia falado que eles deveriam preparar o velório. E além disso, cara, a guerreira, ela precisou criar a filha, ajudar o marido e voltar a lutar com um bebê de 5 meses de colo. Pra você ter uma ideia do que aconteceu, no Campeonato Brasileiro de 2013, a Danila tinha que descer do ringue pra amamentar a filha dela enquanto ela lutava. Cara, isso aqui, se não é sinônimo de... Eu fico arrepiado falando. Quando ela me contou, cara, eu me emocionei demais. Então é pra vocês conhecerem um pouco da história por trás dela. No final, deu tudo certo. A filha dela hoje sempre acompanha elas na luta. O marido dela conseguiu sobreviver e passar por tudo isso. E hoje é o treinador dela. É quem acompanha ela nas lutas, nos bastidores, faz a manopla, faz os treinos e fica no corner dela. Então no final, a guerreira sempre acreditou e teve confiança que tava tudo certo. E ela conseguiu. Atingiu o suprassumo que o boxe poderia alcançar e também na sua vida pessoal resolver todos os problemas que ela tinha que resolver. Então, por mais que essa luta que a gente esteja citando, que eu pude presenciar, não seja mais importante da carreira dela, ganhar é importante para que ela possa ter condições de participar de futuras edições de eventos como esse e outros eventos também, porque ali tinha público, tinha marcas, tinha patrocinadores, tudo investindo na imagem dela. Só que não é fácil assim. Do outro lado do ringue tem a sua adversária, que no caso é a Lana Leoparda, atleta dura, conhecida ali no circuito. Ela veio com a Academia Champion, que é uma das academias mais tradicionais do boxe brasileiro da família Doria. Eu já pude ir nessa academia lá em Salvador, na Bahia, já fiz alguns vídeos lá também. E eu vou te falar assim, cara, é uma academia, só pra você ter uma ideia de quem treina lá. Na época que eu fui, eu treinei com Anderson Silva, com Robson Conceição, Herbert Conceição, diversos lutadores olímpicos, campeões brasileiros. Assim, é uma parada bem pesada, bem... É de outro nível. Vocês não têm, assim, é difícil falar a sensação que é treinar num ambiente como esse. 45 graus, sem ar-condicionado. Uma das melhores experiências da minha vida. E quem puder um dia visitar a academia do Doria, cara, é maravilhoso. A sua adversária, ela tinha 10 centímetros mais alta que ela e tinha um alcance maior do que a Danila. E não era uma luta fácil, ainda mais porque a Danila, ela prefere essa longa distância. Agora ela tinha que mudar todo o seu jogo pra essa luta, focando mais na curta distância. E, cara, eu tive a possibilidade de entrar no ringue com ela filmando. Cara, vocês precisam ver o clima desse estádio. Prestes a entrar aqui no ringue, ó, se liga. Ela tá ali preparando. Vou tentar não falar muita coisa com ela agora, porque, mano, deve ser um momento muito particular dela com o time dela. Ela, Danila Ramos! Chegamos ao momento, velho. Ela já tá aqui no corner. Cara, vai ser incrível isso aqui. Do outro lado, o atleta ali do corner azul. Mano, que nervoso é entrar com essa plateia, irmão. E eu nem tô lutando. Cara, vamos lá, Danilo lá. Tudo nosso, velho. 39 anos, 1,68, 58 quilos, 13 vitórias, 4 derrotas. Equipe Time Guerreira, direto de Londrina, Sul de São Paulo.
seria o seu comentador nessa luta espetacular. Espere de mim aí comentários pouco embasados sobre o boxe, mas vamos tentar, hein? Cara, tô nervoso, mano. Eu acho que eu tô mais nervoso do que quando eu lutei, velho. Mas é isso, vamos lá, que vai ser do caralho. Sim, a luta foi Então, intensa, bora começar técnica, mas a experiência da Danila acabou vencendo por decisão unânime. Cara, pra mim o mais impressionante de tudo isso, coisas que talvez você não consiga perceber olhando esses vídeos, não foi o que ela fez no ringue, mas foi o que carrega ela até lá. Eu conheci uma pessoa por trás das câmeras sorridente, carismática, alegre com a vida. A partir do momento que eu tava nos bastidores, o clima virou outra história. O clima tava mais pesado, ela tava séria, ela tem algumas manias e coisas únicas, como ela utiliza a mesma sapatilha em todas as suas lutas, ela sempre toma um energético antes da luta também, e tinha alguma aura, alguma coisa em volta que é difícil explicar, mas desde os momentos dos bastidores eu percebi uma outra Danila, a versão guerreira, talvez a guerreira dentro dos rings. Ela tava séria, mais focada, mais centrada, e parecia que ela realmente ia pra uma guerra. Eu nunca vi um foco e uma serenidade tamanha em uma mulher dentro pra luta. Ali realmente a personalidade dela virou, ela tava ali feroz, ela tava querendo amassar a adversária. Mas no final de tudo, assim que a luta acabou, desceu e voltou a mesma pessoa carismática. Evento finalizado com sucesso. Porra, tudo deu certo, ainda bem. Como eu falei, eu não tive muito tempo para preparar o documentário, eu queria ter feito um trabalho melhor. Eu acho que se eu tivesse escrito o documentário antes ia ficar mais fácil. Mas como grande parte do documentário vai ser eu narrando por cima tudo que eu vivi, as experiências que eu tive e alguns pequenos inserts que eu fiz da lutadora, eu acho que vai dar tudo certo. Não gastei nada para produzir o documentário, não vou gastar nada, vou editar, vou fazer o documentário tudo sozinho. A atleta ficou super feliz, se sente reconhecida. Porra, é uma atleta, só tem 3 campeãs mundiais femininas do Brasil. Danila já não precisa provar mais nada pra ninguém. Ela continua lutando porque pra algumas pessoas entrar no ringue é vaidade, mas não é o caso dela. Algumas pessoas entram, como é o caso da Danila, porque elas nasceram pra lutar. E ainda existem muitos anos pela frente que ela pode ali exercer a sua profissão. Ser boxeador no Brasil não é fácil, mesmo que você seja um campeão mundial, por incrível que pareça. A realidade pode mudar muito menos do que você imagina. E a gente deve valorizar todos os nossos atletas. Muito obrigado, Danila, por ter me dado a oportunidade de participar um pouco dessa sua trajetória do seu lado. Eu espero que esse documentário tenha feito um pouquinho para documentar a tamanha história e quanto você representa para o boxe nacional. Nesse canal a gente espera fazer isso com outros lutadores. Qualquer boa história de boxeadores ou boxeadoras, mandem pra gente que a gente vai contar aqui nesse canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.